Bom dia! A paz do Senhor! Com muita alegria que nós começamos esse nosso devocional do dia 17 de janeiro de 2026, sábado lindo e abençoado. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós e por isso nós estamos alegres e podemos dizer: Ebenezer, pois até aqui tem nos ajudado o nosso Senhor. Quero te convidar a nós entregarmos a este Deus esse nosso devocional, desse sábado lindo e abençoado. Quero te convidar, juntos comigo, nós exaltarmos a este Deus, nós agradecermos por tudo que Ele é, tudo que Ele tem feito em nossas vidas, e logo em seguida a gente vai entoar louvores, louvores a este Deus maravilhoso, Gustavo, o Gustavo, o Biel, a Thalita, que bênção, que bênção. Então, vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos por quem Tu és. Não é somente o que o Senhor faz, é quem Tu és. Tu és o Deus unitrino, Tu és o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nosso amigo consolador, aquele que nos ajuda em todo o tempo, aquele que faz morada em nossos corações, nós que entregamos os nossos corações a Ti, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, para que Tu faças segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Nesta manhã nós te pedimos, vem ser com as nossas vidas, fala poderosamente, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, e tudo que nós fizermos aqui, seja para honra e glória do Teu santo nome, e venha refletir na eternidade. Abençoa cada um que está na sua casa, ali no seu descanso, nesse sábado, mas também aqueles que estão trabalhando, os profissionais liberais, os vendedores, que o Senhor venha honrar a estas vidas, eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Então, com bastante alegria, louvemos ao nosso Senhor.
Desde o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui ao nosso devocional. Lembrando que amanhã nós temos os nossos 2 cultos, culto de comunhão e adoração, o culto da família, né? Para nós vermos aqui com a nossa casa, a nossa família, culto de adoração e comunhão às 10 da manhã e às 19 horas, às 10 da manhã e às 19 horas. Eu sei, né? Chegou um tempo de férias, um tempo de curtir, mas você que não estiver de férias, igual eu, igual a Ângela, o Tiaguinho, né, Tiaguinho? Estaremos aqui firmes e fortes, se assim o Senhor permitir. Ainda tem alguns exemplares da agenda, né? Tem, né? Meu Deus, se ainda tem alguns exemplares, Tiaguinho, é sinal que alguém, né, ainda não pegou a sua agenda para sentar aí. Não perca mais tempo, venha buscar a sua agenda para sentar, né? Tá aí os preços, né, da agenda para sentar e a Passentai Kids, mas assim, eu falo para você que o valor, né, o valor que você está investindo na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, vai além deste preço que você viu aí na tela. É um excelente investimento, tá certo? Vamos dar continuidade aqui ao nosso devocional, agora falando da temática, né, que é a unção requer esforço. Então, hoje, no findar, né, dessa temática, a unção requer esforço. Lembrando que a palavra que norteou a nossa semana está em 1 Crônicas, primeiro livro das crônicas dos reis de Judá, o capítulo 28, versículo 10. E aos sábados eu quero trazer aqui um quadro, né, que tem aqui na nossa agenda Passentai, sempre aos domingos, tá? Então, dessa semana está aqui o propósito, que está na página 34. O propósito é: ser escolhido e ungido por Deus é a garantia de sucesso nos empreendimentos, desde que o ungido seja alguém esforçado. Desde que o ungido seja alguém esforçado. Glória a Deus. Então, nós estamos trazendo, né, segundas-feiras eu trago aqui a cronologia bíblica e as terças-feiras eu trago o propósito, e aí eu acho que eu esqueci, por isso que eu falei, né, esse propósito. Amém? Vamos para a palavra do dia? Hoje a palavra do dia traz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem e sejam fortes. Vamos ler todos juntos? Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Senhor, nós precisamos da Tua palavra em nossas vidas, nosso coração, por isso está aqui as nossas vidas. Fala poderosamente, fala a cada um de nós. Nós te pedimos, ó Pai, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Gente, hoje eu quero trazer essa outra atitude, né? Uma atitude de alguém que se esforça para usar a unção, que é ficar alerta. Ficar alerta é quando tem um perigo vindo na frente, né? Nós sabemos que nós usamos um sensorial em nossas vidas que nos deixa alertas, né? Aqui no Brasil, na América, na África, aqui ainda nós temos muitos animais selvagens, né? Esses dias
esses dias, né, acho que foi o ano passado ou o ano retrasado, para quem não é de São Paulo, nós moramos aqui próximo da Serra da Cantareira. Nós estamos aqui numa parte nobre aqui de São Paulo, porque é uma parte que tem muito verde, né? Nós temos o Horto Florestal, nós temos a Serra da Cantareira. A Serra da Cantareira, né, para vocês terem uma ideia aqui, a localização geográfica aqui de São Paulo, a Serra da Cantareira, ela vai sentido Minas Gerais, então por isso que são montanhas, né? E pertinho da gente aqui apareceu uma onça, né? Num bairro aqui chamado o Jardim Peri, né? Apareceu uma onça, o pessoal falou, olha, tem onça, né? Então, isso nos dá esse senso de alerta. Tá? E não somente para um animal, às vezes eu gosto de fazer umas trilhas de vez em quando, né? E sempre aguçado assim, esse sentido de alerta, para ver se não vai pisar aí numa cobra, né? Algum animal que está espreitando. Então, a gente sempre fica em alerta. Assim, são aqueles que têm a unção de Deus sobre a sua vida. Requer esforço, nós temos que estar sempre alertas. É uma vida que necessita do amor de Cristo, para nós irmos e falarmos de Cristo para essas pessoas, para que haja um pecador arrependido e haja festas nos céus. A gente não pode perder tempo. Esses dias estava aqui um rapaz mexendo na internet, né, quando nós tivemos problema, né, você que nos acompanha todos os dias, às vezes cai a internet, né, e aí aquele rapaz, né, da concessionária estava aqui trabalhando, e aí ele falou para mim, olha, aquele outro que estava comigo, né, ele é quase um pastor, ele prega. Falou, olha que bênção, que maravilha, né? Falei, e você, cara? Eu quero saber da sua vida agora, e você? A minha esposa vai na igreja, ela ora por mim, a minha filha vai. Falei, olha, glória a Deus, mas e você? E na hora que ele deu aquela titubeada, aí eu falei do amor de Cristo para ele. Aí eu falei da salvação. E assim, somos nós que estamos a serviço, que somos embaixadores de Cristo Jesus. Esta unção, ela requer um esforço da nossa parte. Nós sempre temos que estar em alerta, termos bravura para não se corromper com essas coisas deste mundo, não se deixar levar com as coisas deste mundo, gente. Sabe, nós temos que ser brabos. Tiaguinho, com o pecado, com as coisas do inferno, sabe, não é brincadeira. A gente tem que levar muito a sério. Por isso que determinados assuntos, determinadas piadinhas, gente, não vem falar comigo que eu fecho a cara na hora. Eu tenho, uma vez o pastor já estava ministrando, né, o sincericismo. Né? As pessoas que são sinceras demais. Sou uma pessoa brincalhona, assim, com quem a gente tem uma certa liberdade, intimidade ali, tá? Mas falar algo assim, sabe, o semblante já muda na hora. A gente tem que estar em alerta sempre, porque às vezes com palavras, às vezes com uma brincadeirinha, são atitudes de Satanás querendo permear algo que já está blindado, que é a nossa mente. Já está blindada a nossa mente. Todos os dias nós temos que lembrar do capacete da nossa salvação. Por isso que Paulo escreve ali aos Coríntios, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé. Ei, mostra coragem, sejam fortes. E assim nós vamos ficar vigilantes. Nós ficamos vigilantes nos nossos comportamentos. Um cristão, ele não pode ter o comportamento de uma pessoa do mundo, não. As pessoas até confundem a gente, né, com pessoas do mundo. Opa, deixa eu explicar direitinho. Eu gosto de jogar uma bola. Você gosta, Thiago, de futebol? Gosta de futebol? Não? Esporte, você gosta? Basquete, né?
Pô, você vai numa quadra lá, está todo mundo lá. Você entra, as pessoas vão olhar, é mais um. Mas, quando a gente começa a conversar com as pessoas, eles começam a perceber, opa, não é mais um. Fala um pouquinho, quem é você? E ali você entrega o seu testemunho. Isso é ficar alerta, é ser forte, é ter coragem. Porque o Senhor fala que aqueles que o negar aqui no mundo, ele vai, se envergonhar dele aqui nessa terra, essas pessoas, ele vai se envergonhar dessas pessoas quando chegar diante do Pai. Jamais eu quero que o Senhor se envergonhe de mim. Já pensou? Pessoa quando chegar lá no dia do juízo final, o Senhor falar, eu tenho vergonha desse daqui. Eu morri por ele, mas olha o que fez. Foi até derramada unção sobre a vida dele, mas olha o que ele fez com a unção. Meu Deus, me livra desta hora, Senhor. E a aplicação da palavra para as nossas vidas. Aqui em primeiro lugar, a primeira qualificação de uma pessoa que se esforça para manter a unção é a vigilância sobre os seus pensamentos e ações. A vigilância dos pensamentos. A gente tem que ser vigilante naquilo que nós pensamos. Por isso que aqui o pastor já trouxe a vigilância dos seus pensamentos primeiro e depois as ações. Porque primeiro a pessoa, ela pensa, ela fica premeditando nos seus pensamentos. Depois vem a ação. E as nossas atitudes demonstram aquilo que está cheio o nosso coração, aquilo que está cheio a nossa alma, aquilo que tem ocupado os nossos pensamentos. Então, para ser um verdadeiro cristão, requer de nós atenção. E essa atenção é sempre um sinal amarelo em nossa mente, né? Quando ali no semáforo, também em outras capitais fala o sinaleiro, o sinal, o que mais? Lá no Pernambuco, Ângela, semáforo, sinal, é sinal. Então varia um pouquinho de capital para capital, de estado para estado, mas sempre vai ter ali aquelas luzes verde, amarela e vermelha. A verde pode passar, pode passar. Quando dá o amarelo, às vezes a pessoa fala, eu paro no vermelho. Nem vou olhar para os irmãos aqui. Não, o amarelo, a gente tem que parar. O meu filho mais novo, o Gui, às vezes ele fica bravo comigo. Ô pai, dava para passar, pai. Estava no amarelo. Falo, Gui, eu só passo no amarelo se tiver alguém vindo com velocidade acima, aí eu dou uma olhada e tenho que passar. Não tem jeito. Mas, se eu tenho a oportunidade, eu já paro no amarelo, porque é um sinal, assim é a nossa vida espiritual. O amarelo é para a gente refletir e falar, opa, deixa eu parar aqui mesmo. Deixa eu parar por aqui. Então, que em nossa mente sempre esteja ali esse amarelo. Sinalizando, é um sinal de alerta. E não devemos avançar nesses sinais. Não, sabe, pensamentos, que mais? Palavras que as pessoas querem alimentar o nosso coração. Se o sinal ficou amarelo, essa alerta, para ali mesmo. Segunda aplicação, pessoas instáveis não conseguem se manter animadas. Ei, é com você mesmo que estou falando. Seja firme, seja constante nos seus sentimentos. Não seja uma pessoa instável, mas seja uma pessoa estável. Essa estabilidade. E ao contrário da instabilidade, nós temos que ser estáveis. Tem que estar em primeiro lugar no nosso coração, no coração do cristão, o ânimo de Deus para as nossas vidas, que é a nossa alegria. A alegria da nossa salvação, ela tem que estar intrínseca em nós. A
alegria, somos salvos, a unção do Senhor está sobre as nossas vidas. Ânimo, alegria. Aleluia. Em terceiro lugar, e para nós finalizarmos aqui nessas aplicações, fale sobre a sua ousadia para enfrentar as dificuldades. Você deve mostrar coragem. Você deve mostrar coragem. Só um caos, tá? Só um caos aqui, só para dar uma descontraída aqui nesse nosso devocional de sábado. Nosso devocional de sábado, ele tem uma característica um pouquinho mais descontraída, né? Porque as pessoas estão em casa ali, relaxadas. Eu era briguento, sabe, Tiaguinho? Eu era briguento, eu trabalhava em lojas, né? E quando as pessoas, a gente falava que dava uma bicicleta, né? Quando dava uma bicicleta, pegava um cliente da gente, eu ficava bravo, né? Não assim de sair na mão, sabe? Mas ficava bravo e ia lá, falava, né? Aí tinha um rapazinho, era baixinho, desse tamanhozinho assim, do Piauí. Eu lembro até, não, do Sergipe. Piauí. Sergipe era outro. Desse tamanhozinho aqui. Aí passou na minha frente e pegou o cliente. Mas antes, nessas lojas, não tinha parâmetro, né? Não tinha RH, não tinha nada. A pessoa vinha dos estados, né? Até mesmo de São Paulo, e entrava lá na loja e começava a vender. Então tinha pessoal do sul, tinha pessoal do sudeste, aqui das várias regiões do sudeste, tinha do norte, do nordeste. E aí eu falei para esse rapazinho, né? Oh, nunca mais você faz isso, senão eu vou te pegar, hein, rapaz? Cuidado, hein? Aí esse rapaz, você vai me pegar? Você vai me pegar? Aí ele pegou, foi lá na bolsa, puxou uma peixeira. É eu que vou te pegar. Aí eu falei, não, que isso, rapaz? Que brincadeira é essa? Faca aqui no meio da loja? Aí comecei a falar alto, né, para o gerente ver, né? Aí o gerente foi, deu uma advertência, falou, nunca mais você vai trazer isso daqui e tal. Eu falei, mas eu vou te pegar, rapaz, eu vou te pegar. Eu não era crente, né? Aí eu comecei a orar, Senhor, em nome dos Deus, do Deus dos crentes, lá me livra desta hora, e fazia sinais, e glória a Deus, estou aqui, né? Aí eu aprendi, rapaz, aprendi que não pode ficar arrumando briga assim, não, pô. Mas assim, contra as coisas do inferno eu arranjo briga. Contra as heresias, eu arranjo briga. E eu aprendi uma coisa, que eu já entreguei a minha vida para o Senhor Jesus Cristo. E nada pode me paralisar mais. Não vem com as heresias, que eu vou falar. Apóstatas na fé, que um dia experimentaram a bênção do Senhor, a unção de Deus, e vem querer ser mestre? Ah, sai para lá, rapaz. Sobre mim está a unção de Deus na minha vida, e o Senhor me enche de coragem para continuar a promulgar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Para terminar, Provérbios 24:10. Provérbios 24:10, nesses dias difíceis das nossas vidas, né? As lutas e aflições querem nos parar, mas assim, a palavra diz, se você vacila no dia da dificuldade, como é limitada a sua força. Então a nossa fé tem que se manter sempre inabalável, pois não são as circunstâncias que nos impulsionam, mas sim a palavra de Deus em nossas vidas. O que nos impulsiona, o que é esse dínamo que nos dá força, é a palavra de Deus. Então que você aplique essa palavra em sua vida, e você vai se esforçar, né, para usar esta unção que o Senhor derramou sobre a sua vida. Glória a Deus, meus amados irmãos, hoje na oração do dia, vocês perceberam que o nosso devocional, ele teve uma alteração. Então, na oração do dia que nós nos colocamos de joelhos na presença do Senhor, e nós começamos a oração aqui pela Agenda Passentai, e logo nós damos a continuidade. Então, hoje de sábado não vai ser diferente. Então, você que pode se colocar aí na presença do Senhor, de joelhos, e faça dessa forma, faça, e vamos começar esta oração. Senhor, purifica a minha mente e livra-me de reflexões malignas. Para isso, me comprometo com a ajuda do Espírito Santo a vigiar sobre o que vejo, sobre o que leio e sobre o que medito.
pois somos falhos. Se nós dermos vazão à carne, às coisas do mundo, nós vamos nos perder. Então eu peço a Ti, nos ajuda, precioso Espírito Santo, e que nós tenhamos a coragem, a hombridade de viver em santidade. Pois tantas pessoas falam como é difícil viver em santidade. Difícil é viver na mentira, apoiando coisas erradas, isso é difícil. Viver em santidade é fácil demais, porque conosco está o Senhor nosso Deus, nos ajudando e nos dando vitória. Por isso eu te peço, precioso Espírito Santo, continua nos ajudando. Eu oro por esse final de semana, eu oro por esse descanso merecido, os nossos irmãos que estão de férias, que o Senhor guarde, que eles venham se guardar em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que os olhos não sejam contaminados com nenhuma visão, que os pensamentos não sejam contaminados com nenhuma palavra que vem deste mundo terrível, e que todos nós venhamos nos manter, nos esforçando sempre para usar esta unção maravilhosa que o Senhor nos deu. Nós contamos com Teu socorro, Espírito Santo, para que tudo isso aconteça, as nossas atitudes sejam atitudes santas. Esforçamos nessa nossa vida, e todo o nosso esforço lhe será refletido nas nossas atitudes. Mas sem a Tua ajuda, nada nós podemos fazer, porque a nossa carne, ela é pecaminosa, porque o mundo jaz no maligno. Então nos ajuda, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos dar continuidade, gente. Vamos dar continuidade a essa nossa oração amanhã, nos nossos cultos às 10 da manhã e às 19 horas. Ô, Ângela, conseguiu o espiritual? Gente, vem aí o espiritual. 98 horas de leitura da palavra, oração, e vai ser no período do feriado, né, de carnaval. Está aí, ó, espiritual, vigília permanente de oração, 98 horas buscando a Deus pelas famílias e pela cidade de São Paulo. Então será das 20 horas do dia 13 de fevereiro às 22 horas do dia 17 de fevereiro. Você é o nosso convidado e você está convocado a estar aqui no Espiritual 2026. Bem, amados irmãos e irmãs, o nosso devocional está chegando ao final, mas que você fique aí na companhia do Espírito Santo de Deus. Curve a sua cabeça, você que pode, é claro. Deixa eu liberar uma bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. A igreja diz amém. Deixo com vocês um forte abraço da família Manda Aqui. Beijos, beijos, beijos. E até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Aos seus olhos, mas quando Jesus entra em sua vida, o fim deste